Olá, estamos de volta com o Contraplano. Hoje eu estou aqui com a Maria Guimarães, que lidera um projeto de contação de histórias como incentivo à cultura e à leitura, que é um fator muito importante no nosso país, dado que o Brasil é o 8º país com maior número de analfabetos adultos. Cerca de 27% da população é analfabeta. Maria, você que já foi professora, que é professora, né? E lecionou tantos anos, desde a pré-escola até a faculdade. Na sua opinião, por que o nosso país ele possui um número tão elevado assim? De analfabetismo? Sim. Porque é um assunto meio polêmico, né? Não sei se isso pode gerar alguma situação, mas às vezes o poder não tem interesse muito de esclarecimento, porque quando não se investe na educação é mais fácil de manipulação. Então, outra historinha, eu vou contar a historinha. Perfeito. Eu tinha uma empregada, vê se isso vai colorir essa pergunta que você fez. Eu tinha uma empregada analfabeta. E eu ficava muito triste com isso, porque eu sendo professora, como é que eu tenho uma empregada analfabeta dentro da minha casa? Então eu ficava muito angustiada. Um dia eu falei para ela: Berenice, eu vou matricular você no Mobral. Tinha um Mobral para você estudar, para não ficar dependente, uma receita eu preciso ler para você, porque o analfabeto ele é dependente, ele é um cego, né? Então eu falei, eu vou colocar, e coloquei. Aí passou uns 2 ou 3 meses, ela chegou para mim e falou: Dona Maria, a senhora sabe que eu tenho direito a férias? A senhora sabe que eu tenho direito a uma carteira profissional assinada? Então a situação desse esclarecimento de escola, ele abre as mentes, né? Não existe uma dependência, ele se torna livre, né, para suas escolhas, é uma liberdade. A pessoa alfabetizada, ela tem uma liberdade, ela lê, ela se esclarece. É o pensamento livre, né? Pensamento livre. Isso é perigoso. E na pré-escola e nos primeiros anos... Não sei se eu respondi sua pergunta, muito mas bem. É por aí. Respondeu muito bem. Na pré-escola e geralmente nos primeiros anos do ensino fundamental, que é onde ocorre a alfabetização, quais eram as maiores dificuldades que você sentia nas crianças? De alfabetizadas? Sim. Porque, na realidade, o ensino anterior, a criança começava a alfabetização aos 6 anos, né? No primeiro ano. A situação, quando foi introduzida a pré-escola, era uma preparação, né, da criança, da sua parte cognitiva, da sua situação de coordenação visomotora, motora. Então, não era aquela alfabetização forte, né? Era uma alfabetização suave, que realmente iniciava aos 6 anos, onde a criança estava preparada psicologicamente para a alfabetização. Mas hoje em dia, com o avanço da tecnologia, eu acho que isso aí se perdeu. Eu acho que a criança, na tenridade, ela já começa a sua autoalfabetização. Ela se alfabetiza com essa situação. Eu ia falar exatamente sobre isso, a tecnologia, o avanço. Nós temos agora um terceiro elemento, né? Além da oralidade e da leitura, esse terceiro elemento é a internet, né? Você acha que isso diminui ou aumenta o interesse pela leitura? Olha, a minha visão de educadora, e de uma educadora meio tradicional, eu acho que a tecnologia avança, mas em certas situações ela prejudica, porque a criança, na situação tecnológica, ela perde um pouco da sua criatividade, do lúdico, aonde que eu acho que a necessidade do contador de história é justamente aí que ele entra. É trabalhar essa parte lúdica, criativa da criança. Então a contação de histórias ela desenvolve, né, o pensamento criativo, porque a internet ela entrega pronto. o produto pronto, mais ou menos isso. Né? Quando você vai fazer um bolo, você tem que fazer o preparo. Você tem que fazer o preparo, né? Você tem que ler. Agora, se vê um bolo pronto, não tem a criatividade nenhuma, você só vai saborear,
Só isso. Você não sabe como ele foi feito. Não sabe como foi feito. E a contação de histórias, ela é uma característica muito forte nas épocas antigas, né? Muito. Os avós, as pessoas mais velhas contavam muitas histórias, né? Ela tem uma relação muito forte com a oralidade, né? A contação. Não necessariamente você precisa ser alfabetizado para contar uma história. Não. E como o seu projeto é de incentivo à leitura, como que você une, assim, o incentivo à leitura com essa oralidade da contação de histórias? O meu Não é só projeto é o fórmula seguinte. mágica. O meu projeto é o seguinte. Eu não dou curso de contação de história. Eu dou técnicas de contação de histórias dentro da minha oficina e modalidades de contação de história. Certo? Técnicas e modalidades. Que não é curso. É uma oficina. Então, as técnicas e as modalidades fazem da situação de um contador de história um grande artista, que é o que nós temos que ser. O contador de história, ele é um artista, né? Então, as modalidades e a técnica que eu ensino. E que sai os contadores de história. E aí foi o que você falou, né, naquela exposição naquele evento do Cassiano Ricardo, que aí eles queriam saber quem é a menina má. Quem é a menina má. E aí má. entra o livro para a pessoa descobrir. Para a pessoa descobrir. Vai o incentivo à leitura. Aonde que está? Está no livro. Então você vai procurar. Entendo. E para você, qual é o reflexo disso para a sociedade? O reflexo, eu acho assim, no momento atual, onde nós estamos vivendo uma nova situação, uma nova modalidade de sociedade, não é aquela sociedade antiga, né? Onde o pai ficava como financeiro e a mãe educadora. A mãe ficava em casa educando. O antigo. A atualidade hoje, o pai sai para trabalhar e a mãe também. Então, não existe aquele formador de lar, certo? Então, a necessidade do contador de história, como eram meus projetos, A Voz do Coração, a necessidade dessa introdução novamente. Que não é a mãe no lar, mas é o contador de história. Entendeu? Ele faz, ele chega, ele conta. E quando eu apresento assim a contação de história, como eu apresentei no Parque Santos Dumont, tinha uns pais lá com as crianças, né? Então, eu vi um pai chorando, né? E a criança fala, tá vendo? Você não conta história para mim, certo? Você já não conta história para mim como ela contou. Você não conta mais história para mim. E aí eu falei, mas por que você está com lágrimas nos olhos? Ele falou, porque eu estava lembrando da minha mãe contando a minha história. Uma história dessa para mim. Então você vê como essa situação de contação de história mexe com o pai, mexe com a mãe, mexe com a criança, ela mexe as reflexões. E essa situação da sociedade atual, o contador de história, ele é uma situação urgente, emergencial. Ele é cada vez mais necessário, né? Mais necessário. Talvez tenha um pouco de relação a ciência exata, ela evoluiu muito, né? Mas a ciência social, a gente tem ela avança um pouco, retrocede um pouco. Isso. Ela tem uma evolução um pouco mais demorada, né? Então talvez a gente precise... Porque a sociedade mudou hoje em dia, né? Não é aquela sociedade tradicional, né? O pai sai e quiçá uma mãe que sai para trabalhar e sabe que tem um contador de história ali segurando nos braços uma criança e contando uma história. É muito lindo. Sim. É muito emocionante. Muito emocionante. Eu queria que você falasse um pouco mais sobre os seus projetos antigos, os atuais e os futuros que você tem, que são tantos, para o pessoal de casa perceber o quanto que é importante essa contação de histórias. Então, quando eu iniciei, né, que eu já falei dos A Voz do Coração, já começou esses projetos, né? Porque a importância do idoso. Mas eu fiz uma oficina de contação de história pelo Rotary Avareí e parceria Unesp, que eu dou aula lá, fazendo a certificação, mais o Rotary Avareí e a Associação Comercial de Jacareí, dando apoio. E certificamos bem uns 20 contadores de história, uns 20 contadores de história.
Depois eu fui para São José, no Rotary Urupema, Rotary Urupema, Escola Maurício Cury e Unesp. E uns 20 ou 25 professores receber o certificado de contação de história. Eles recebem o certificado de contadores de história, né? E aqui também, Jacareí. E agora eu estou em curso, né? Com uma oficina de contação de história, Rotary, Flórida, Rotary Jacareí, Flórida, 3 de abril, Unesp, que vai dar a certificação, e Unesp e o Rotary e a Secretaria Municipal de Educação daqui de Jacareí. Quem frequenta essa oficina são os coordenadores e os professores do EJA. E eu acho que está sendo muito, muito importante. Eu acho que deve ter umas 20 pessoas na oficina e que vão sair como contadores de história e que isso aí pode se multiplicar para milhões de contação de história. Milhões de contação de história. E os seus projetos futuros? Tem algum assim que você está trabalhando, que você pode dar um gostinho para a gente? Ou... Eu acho que o meu projeto, ele é um projeto meio arrojado e eu, como meta e como objetivo, que eu nunca desisti de nada, mas eu gostaria, como educadora, e que eu falo que meus alunos sabem, que esses meus projetos, eles são direcionados para um grande mestre, que foi Jesus Cristo. Ele foi um grande contador de história, ele ensinava por parábolas, e eu falo que ele ensinava com olhar. E a primeira coisa que eu falo da minha oficina é que o olhar é a alma do contador de história. Jesus falava com o olhar, falava com as mãos, com gestos. Então, esse meu projeto, eu gostaria de levar para as crianças da periferia. As crianças que veem a vida de uma forma diferente, com arma na mão. Levar para essas crianças o amor de um contador de história que tem dentro de si a semeadura do amor. Isso que eu gostaria. É um projeto arrojado, mas eu acho que eu posso levar em frente. Levar para essas crianças que necessitam do contador de história dentro das favelas, dentro desses lugares que necessitam dessa outra modalidade de amor. A gente vê muita banalização, né, dessa classe, até mesmo em estilos de música, sobre o que eles escrevem, mas é realmente interessante falar isso porque quando as pessoas elas escrevem sobre o que elas sabem, né, sobre o que elas vivem. Então, se você dá educação, ela vai escrever sobre diferente. Eu gostaria de levar até essas crianças para eles provavelmente ver a história de uma outra forma. Não a história que eles veem, sabe, arma de fogo, que eles possam ver a história de uma outra forma. Vivenciar essa felicidade de escutar uma história da Cinderela. Meu carro-chefe de contação de história é a Bela e a Fera. Porque o que transformou a fera num grande príncipe? Transformou. Porque foi o amor da Bela. E o amor transforma, né? O amor transforma. É isso, as histórias que nos levam a isso. E é essa a situação que nós temos que levar para essas crianças. A história, mas que eles vejam a história de forma diferente. Não de arma de fogo, mas um amor que transforma. Então, além da educação, a educação com amor é o futuro. Com amor, exatamente. O meu carro-chefe é a Bela e a Fera. Ela transforma. A Bela transformou a Fera lógico, tem a situação de feitiço, aquela coisa toda, né? Mas não é isso, é que o amor da Bela transformou a Fera num grande príncipe. Muito bom. Bom, para quem quiser entrar em contato com a Maria, para sugerir alguma oficina, descobrir quais são os projetos dela, né? O e-mail dela tá aí no GC, é Maria G. Moraes 2004, bem atualizado, 2004, @gmail.com. É isso aí. Maria, muito obrigado pela sua presença. Foi um prazer entrevistar você. Aprendi muito com a sua
com a sua entrevista e com as coisas, e com certeza eu quero participar de algum projeto seu. Com certeza. Combinado? E a gente não ensina, a gente também aprende. Aprendi muito aqui, quero agradecer essa oportunidade, que vocês, nesse vínculo com essa contação de história, nesse momento, e esse veículo que é esse programa, que muitas pessoas possam pensar na contação de história como um movimento revolucionário para a sociedade atual, que precisa tanto desse amor que vai semear. E vocês vão ser esse condutor. Muito bem. Até porque, né, a contação de histórias ela é um costume muito antigo, porém ela sempre vai poder ser renovada. Renovada. E ela sempre vai trazer o mesmo efeito para as pessoas, que é a leitura, o pensamento criativo. Então, com certeza, isso é muito importante. Espero que vocês tenham gostado da entrevista. Hoje a gente fica por aqui. Essa entrevista vai estar disponível no YouTube, no canal da TV Câmara Jacareí. E também, para você ver essa entrevista e mais notícias, tem a página da TV Câmara Jacareí no Facebook. Eu fico por aqui, até o próximo encontro. Tchau, tchau!